Vamos à questão 158 da prova do Enem 2020, caderno azul. O comando diz o seguinte: o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas, uma questão de análise combinatória, questão de contar caminhos, né, tradicional da análise combinatória, mas eu classifico ela como uma questão difícil, porque sei que ela já é uma questão de permutação com repetição, já não é todo o aluno que tem facilidade com isso, mas ela tem uma diferença, uma novidade, porque ela coloca ali na condição do texto, como vocês vão ver, que o André quer ir até a casa do Bernardo, mas sem passar pela casa do Carlos. Então, o normal, a pergunta mais clássica seria passando pela casa, e aí eles vieram com a pergunta malvadinha, que era sem passar pela casa. Então, vamos ver o texto. Ó. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado em uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizados as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Tá? André deseja se deslocar-se de sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos. Então, o André quer ir aqui da casa dele até a casa do Bernardo, sem passar pela casa de Carlos. Fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima. Tá? Então, ele não pode andar para baixo, nem para a esquerda, vai andar sempre para a direita ou para cima. Números diferentes de caminhos que André poderá utilizar. Bom, primeiro nós vamos pensar, tá, no total de caminhos que André pode fazer para ir até a casa de Bernardo, passando ou não pela casa de Carlos. Observem um caminho que ele pode fazer, se ele só vai andar para a direita e para cima, um caminho que ele vai fazer, que ele poderia fazer seria esse aqui que eu estou fazendo aqui, escrevendo aqui. E esse caminho que eu fiz, eu poderia transformar ele numa palavra. Ó. O André foi primeiro para a direita, ele foi para a direita 1, 2, 3 quadras, depois ele foi para cima, foi para a direita, foi para cima, para cima. Então, esse caminho que eu fiz em preto, ó, ele seria representado por essa palavra. Vai para a direita, para a direita, para a direita, vai uma quadra para cima, uma para a direita e 2 para cima. Esse caminho que o André faria seria um caminho que não passaria pela casa do Carlos, tá? Mas observem que se eu embaralho esse mesmo caminho, se eu pegasse, por exemplo, o caminho com, por exemplo, nessa ordem, ó, se eu escrevesse, digamos, direita, direita, cima, cima, direita, direita, cima, cima, direita, direita, cima, direita, direita, cima. Esse caminho também tem exatamente 4 Ds e 3 Cs, que nem o caminho preto, tá? Eu tenho 4 Ds e 3 Cs, que nem o caminho pretinho ali que a gente tinha feito antes, que tinha 1, 2, 3, 4 Ds e 3 Cs. Então, se a gente apenas embaralhar, às vezes os alunos erram essa questão porque eles fazem um caminho que não passa pela casa do Carlos e embaralham esse caminho. Só que quando a gente embaralha, a gente está calculando todos os caminhos, todos os possíveis, os que vão passar por Carlos e os que não vão, tá? Então, quando eu faço isso aqui, que seria permutação de 7, porque eu estou embaralhando as 7 letras, dividido por fatorial de 4, porque eu tenho 4 letras iguais, e 3 letras iguais, né, fatorial de 3, isso aqui seriam todas as permutações dessas 7 letras, com 4 repetidas e 3 repetidas. Aqui, gente, vocês vão ter caminhos que passam pela casa de Carlos e vão ter caminhos que não passam pela casa de Carlos. Vamos cortar o fatorial de 4 aqui com o fatorial de 4. 3 vezes 2 dá 6. Isso daria 35, ó. E até tinha 35 ali na letra D, de distrator, que 35 pega todos os caminhos que vão do A para o B. Tá? Só que nós temos que tirar desses caminhos aqueles que não nos interessam. Os que não nos interessam são os que passam pela casa do Carlos. Como é que eu contaria os caminhos que passam pela casa do Carlos? Ó, então, eu vou ter 35, é o total de caminhos, menos o que não pode. Né? O que não pode aqui no problema? Não pode passar
pela casa do Carlos. Então, vamos contar quantos caminhos existem que passariam pela casa do Carlos. Aí, qual é a ideia? Ó? Primeiro, o André vai sair da casa dele e vai ir até a casa do Carlos. Então, vocês vão pensar só de quantos jeitos eu posso ir do ponto A até o ponto C. Ele vai do A até C. E depois que ele está lá no Carlos, ele tem que sair da casa do Carlos e ir até a casa do Bernardo. Aí, de quantos jeitos diferentes ele vai poder ir do Carlos até o Bernardo? Então, para ir primeiro do André até o Carlos, ele vai ter sempre 2 quadras para a direita e 2 para cima. Seria direita, direita, cima, cima. A gente vai embaralhar isso fazendo o fatorial de 4 sobre 2 fatorial, 2 fatorial. O que resulta em 4, 3, 2, 1, sobre 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, o que vai dar um total de 12 por 2, 6 caminhos. Mas quando ele vai do Carlos até o Bernardo, ele pode fazer isso de quantos jeitos, né? Do Carlos até o Bernardo, ele vai ter 2 quadras para a direita e uma para cima. Só que ele pode embaralhar isso. Seria fatorial de 3 sobre fatorial de 2, o que acaba sendo 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1, o que dá 3 opções, que vai dar exatamente 3 opções. Como temos um E aqui, né, o total de caminhos que passam pela casa de Carlos é 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Então, dos 35, eu tiraria 18 que passam pela casa de Carlos. E assim eu encontro 17. 17 caminhos de A até B que não passariam pela casa do Carlos, alternativa C.